Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da aula de aconselhamento sobre comunhão terapêutica. Tem um livro muito bom do Paul Tillich sobre isso e um que nos ajuda a entender o contexto atual sobre a dificuldade de uma comunhão terapêutica, que é aquele livro do Zygmunt Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, e ele fala sobre como é difícil hoje essa compreensão da coletividade ou da esfera pública. Porque as pessoas se veem como indivíduos, cada um busca o seu próprio caminho, cada um tem total liberdade de ser diferente, de ser o que quiser ser, e cada um vai buscar apenas exemplos nos outros, mas não convívio real e profundo onde um realmente interfere na vida do outro. Então há um distanciamento seguro e um individualismo absoluto, né? E a pessoa tem diversos caminhos que ela pode percorrer, uma infinidade de opções, de estilos de vida que ela pode querer, e ela perde a referência de absoluto, perde a referência do padrão de Deus para a vida dela, né? Então nós temos esse problema da pós-modernidade. Cada um que cuide da sua própria vida, do seu próprio umbigo, que ninguém se meta na minha vida, e vamos que vamos, né? Isso aqui, ser igreja é o oposto disso. E aí a gente tem alguns versículos na palavra de Deus que nos mostram como é importante essa comunhão terapêutica, né? Esse convívio entre os irmãos que gera comunhão profunda e que é terapêutico. E vamos compartilhar então alguns versículos que nos fazem entender melhor como é o padrão bíblico sobre essa comunhão e como é totalmente diferente do que a gente tem visto por aí, né? Então assim, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,18 diz: consolem-se uns aos outros com estas palavras, né? Quer dizer, um vai explicar a palavra de Deus ao outro, lembrar do que a palavra de Deus diz, para trazer consolo, calma, né? Aqueles que morreram crendo em Cristo vão encontrá-lo, vão estar já em comunhão com Ele. E você que está aqui vivo ainda, quando Ele voltar, e se Ele voltar e você estiver vivo, você também terá comunhão com Ele. Mas aqueles que vão primeiro são aqueles que morreram ou partiram antes de nós e tal. Então Ele está lembrando coisas importantes na palavra que trazem consolo. E isso é eu falando para o meu irmão na fé: ó, calma, a palavra de Deus diz. Então olha que interessante, a gente tem um referencial absoluto. E essa comunhão me permite trazer essa palavra para o meu irmão, a palavra de Deus que traz consolo para ele. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então essa ideia de que eu me deixo ser guiado por você, eu me torno vulnerável a você, sujeito a você. E isso é recíproco, porque a gente entende que a nossa intenção aqui é abençoar um ao outro, porque temos Cristo como centro, porque temos o amor dele, a vida dele como centro. Então a gente se submete a ser tratado um pelo outro. Isso está em Efésios 5:21. Né? 2 Coríntios 13:12 diz: saúdem uns aos outros com ósculo, né? Beijo santo. A intimidade que é gerada entre os irmãos, né? Entre os irmãos na fé. Nessa comunhão terapêutica, há expressão de afeto, certo? E profunda mesmo, né? Depois, Hebreus 10:24 diz: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Tenha consideração para com seu irmão, a ponto de investir tempo estimulando ele a amar e fazer coisas boas. Olha só, né? Gastar tempo com os outros, estimulando ele a ser melhor, a fazer as coisas de um jeito melhor, a amar mais as pessoas. Suporte, isso está em Hebreus 10:24, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí o estímulo do perdão: olha, não fica guardando essas coisas. Perdoa porque Deus nos perdoou. Deus decidiu não carregar as lembranças do pecado. Então perdoa, entrega na mão de Deus, deixa Deus tratar desse coração, né? Deixa tratar do seu coração, do coração do outro. Perdoa, se liberta. E olha como tudo isso é terapêutico, né? Tudo isso gera cura na alma das pessoas,
nessa comunhão em que eu ajudo meu irmão, eu aplico a palavra na vida dele, eu estimulo ele a fazer o que é certo. Depois diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Esse texto é muito importante. Confessem os pecados uns aos outros. E isso é uma ordem, né? É uma ordem bíblica. Vocês são irmãos na fé? Fala o que está acontecendo. Eu pequei, eu estou assim, não estou bem. Me ajuda. E aí um vai orar pelo outro e haverá cura. Haverá tratamento de Deus, porque houve confissão, houve oração pelo outro, houve cuidado de um com o outro. Não é interessante que a Bíblia já nos diga para fazer isso e a gente guarda o nosso pecado? Não, ninguém vai me entender, nossa, se eu falar vão me tratar diferente. Não, a igreja é o lugar onde todo mundo entende o poder da graça, entende a necessidade de clamar pela graça de Deus e de ser tratado pelo perdão de Deus. E ninguém na igreja se vê melhor do que ninguém. Isso eu estou falando que deveria ser assim. E quando há uma compreensão perfeita da Bíblia, quando há uma atuação livre do Espírito Santo, é assim. Eu não trato o outro como pior, porque eu lembro que eu pequei e eu precisei de cura e tratamento, e acolhimento e aceitação. Então eu também faço isso com o meu irmão, para ajudá-lo a se libertar do pecado. Porque o problema não é o meu irmão, é o pecado na vida dele, que ele precisa de ajuda para ser liberto. Aí tem outro texto que diz, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Estar disposto a carregar o fardo com o seu irmão. A situação do casamento dele está difícil? Irmão, vem cá, divide isso comigo. Vamos pensar junto, vamos chorar junto e orar junto. A situação financeira do irmão está difícil? Vamos lá, vamos ver, irmão, o que eu posso fazer por você. Dividir o alimento, dividir alguma coisa. Quer dizer, eu vou dividir o fardo pesado com o meu irmão. Estou disposto a isso, né? Isso é terapêutico. É Deus usando a própria comunidade de amor para ser solução na vida do outro irmão. Esse é o padrão maravilhoso de Deus. Isso é um padrão de aconselhamento bíblico, em que todos os irmãos servem de terapia para todos os irmãos, né? Todos os irmãos são fontes de cura para todos os irmãos. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso é possível, isso é real. A igreja de Tessalonicenses, onde isso está escrito, né, capítulo 5, versículo 11, está dizendo, vocês já fazem isso. O que é exortar, o que é edificar? É aconselhar mesmo, irmão, não continua por aí, vai dar errado esse caminho que você está fazendo, vem para cá. Não, eu acho melhor, pensa bem, não é melhor você fazer assim, assim, assim? Né? Dá um tempo para analisar, pelo menos, né? Vamos tentar de outro jeito e tal. Então, olha o cuidado de um para com o outro, né? Esses são só alguns exemplos, tem muitos uns aos outros na Bíblia, vários uns aos outros. Mas eles nos mostram o quê? Que a comunidade terapêutica, igreja, ela funciona com base nesse amor que me leva a agir na vida do meu irmão. Ele não é um amor intrometido, nem autoritário, né? Ele não é invasivo. Porque o meu irmão sabe que precisa e vai me pedir ajuda. E se ele não pedir, eu posso sugerir e respeitar o que ele me permitir fazer. Mas eu, por amor, não posso ser omisso também. Eu devo me manifestar. Irmão, tô vendo tal coisa, tá? Cuidado, precisando de ajuda, tô aqui. Precisa ver essa disposição para o bem do próximo, né? Essa abertura para enxergar o próximo, enxergar a necessidade do próximo e se dispor a ajudar o próximo. E estar disposto a ser ajudado também, a ser humilde e reconhecer necessidades também, a ser humilde e expor a sua luta contra o pecado também, para receber ajuda também. Então esses textos nos mostram a importância da igreja como comunidade terapêutica que gera cura, mas quando existe essas práticas de humildade dos dois lados e disposição de ajudar e de ser ajudado. Certo? Então, que isso sirva de reflexão muito profunda para nós e de mudança, de transformação, para ser praticado para a glória de Deus.
e que Deus abençoe cada um de nós.